presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país manifestaram preocupação com as indefinições sobre a aplicação da lei da ficha limpa. Como é a nova regra que será aplicada já nas eleições do ano que vem? Que tipo de irregularidade, condenação poderá barrar um candidato? Além da desenfreada criação de partidos e migração partidária, esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Luciana Nepomuceno. É uma magistrada da nova geração que está aí nos premiando com a sua presença aqui hoje. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Nós teremos também, não teremos o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdades de Direito me ajudam a entrevistá-la, porque eles estão de férias. Mas teremos no terceiro bloco o Pensamento Literário, em que a senhora vai nos brindar também com a indicação de leitura para os nossos telespectadores. Nosso assunto, então, a gente começa com a questão, essa manifestação, essa preocupação manifestada pelos presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país, em recente encontro em Salvador, em que eles, numa carta, manifestaram a preocupação ao TSE quanto à aplicação da lei da ficha limpa, que já no ano que vem é lei para todo mundo. Como é essa nova regra? Que tipo de indefinição ainda existe sobre isso? Bem, Orion, essa questão sobre a ficha limpa, ela já vem sendo questionada, né, pelos juristas, pelos aplicadores de direito em geral, desde o pleito passado. Porque, como não havia um posicionamento do Supremo Tribunal a respeito da aplicação ou não, os tribunais regionais vinham aplicando aqueles casos que eram submetidos ao julgamento. Com base na sua própria interpretação. Exatamente, com base na interpretação do regional e do TSE. Sim. Porque o TSE já havia se pronunciado no sentido da aplicabilidade dessa lei. Então, os regionais, porque a gente chama que os regionais são um tribunal de passagem, né, até o TSE, submetiam-se àquela orientação do Tribunal Superior e aplicaram a lei da ficha limpa. Até que veio o Supremo e mudou o posicionamento, falando que a ficha limpa só será aplicada para as eleições vindouras, ou seja, agora, no ano que vem, em 2012. Isso em função daquela lei que pede um ano antes da Exatamente, mudança da regra. Para não, vamos chamar assim, vulgarmente, pegar o cidadão de surpresa, o judicionado de surpresa, tem que se observar esse princípio, que inclusive tem assento constitucional. Que alguns reclamam de casuísmo, por exemplo. Exatamente. Então, o que acontece? Inclusive, hoje nós estamos tendo alteração nas composições, seja na Câmara. Por quê? Em razão daquele candidato que foi barrado inicialmente, mas teve votos suficientes para ser eleito, hoje ele está entrando. Então, o que acontece? Por conta da mudança do posicionamento do Supremo, nós estamos tendo ali alteração na bancada, porque uma nova recontagem dos votos e quem foi eleito vai provavelmente sair para dar entrada àquele que havia sido barrado na ficha limpa. Porque essa mudança foi adiada para o ano que vem. Exatamente, por conta desse entendimento que foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, essa indefinição reclamada pelos presidentes, o que ainda falta definir para que ela seja aplicada sem mais dificuldades, sem interpretações diferentes? Bom, as questões agora, eu entendo, a meu sentir, ficaram um pouco periféricas, porque o principal era saber se aqueles que estavam querendo se candidatar no ano passado, ali para as eleições majoritárias, poderiam fazê-lo. E com essa questão já definida, para 2012, nós vamos ter ali todos já sabendo que eles poderão se sujeitar às regras da 135. E que tipo de irregularidade ou condenação pode barrar esse candidato? Bom, nós temos na 135 uma série de normas que disciplinam as hipóteses do candidato ser um ficha suja, vamos dizer assim. Mas o exemplo clássico, nós julgamos vários casos no tribunal, no pleito passado, mas é só para poder, assim, dar um exemplo comum, as improbidades administrativas, que é muito comum para que acontecerá ano que vem, prefeito. Né? Hoje nós temos aí vários prefeitos em vários municípios que são réus numa ação de improbidade administrativa, má gestão, né, do dinheiro público. Contas não aprovadas? Exatamente, contas não aprovadas. Então, o que acontece? Por exemplo, aquele prefeito que foi condenado por decisão do tribunal,
esse prefeito ele vai ser enquadrado ali na lei da ficha limpa, porque essas condenações no âmbito do tribunal, elas já enquadram aquele candidato ali na ficha limpa, nas regras da 135. E essas definições são importantes porque, apesar de o Tribunal Eleitoral, Justiça Eleitoral ser mais ágil de todas as outras instâncias, ainda assim a gente percebe que há uma confusão de gestão administrativa com essa troca de prefeitos. Entra o prefeito, o vice assume, depois sai o vice novamente, volta o prefeito anterior. É o dilema que nós vivemos, Orion, que quando tem essas demandas eleitorais, que a justiça eleitoral fala que a justiça que tem que ser ágil. Nós temos que dar uma resposta, uma agilidade para o jurisdicionado. Por quê? Costumo falar que na justiça eleitoral você tem aquele que quer entrar no poder e aquele que não quer sair. Então, cabe a nós, na justiça eleitoral, dar uma resposta. Quem vai legitimamente exercer o poder? Então, essa indefinição, muitas vezes gerada por um processo de cassação que fica pendente, ela afeta toda uma população, porque você não sabe ali identificar quem é que está administrando, por exemplo, aquele município. A quem tem a legitimidade do poder. Muitas vezes o município está administrado pelo presidente da Câmara, enquanto que você votou, aquela pessoa com a qual você depositou sua confiança através do voto, o eleito, ele está fora da administração pública. Você acha que isso abala a confiança na democracia? Abala a confiança na democracia, porque o povo, aquela pessoa que foi eleita ali, é o voto, né? É o exercício, fala, essencial da democracia. É a vontade do povo. Então, na hora que eu sou eleito, mas eu não estou exercendo o mandato, eu não posso falar que eu sou ali diante do Estado democrático. E o desafio do juiz e da juíza eleitoral é combinar essa vontade popular dentro dos princípios legais. Exatamente. Você tem que realmente consagrar naquele parlamentar, naquele agente político, ele tem que ser o reflexo da vontade popular. Muito bem. Doutora Luciana, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente discutisse também essa questão da criação desenfreada de partidos, migração partidária, apesar das punições determinadas pela Justiça Eleitoral. A gente volta em instantes.